Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, e hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia. Sempre a gente tenta trazer um pouquinho para o mercado financeiro, até porque o que movimenta a macroeconomia acaba movimentando os juros, que acaba movimentando a inflação e que acaba movimentando o mercado de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente com relação a essa situação, que é a dívida pública do Brasil. Muitas pessoas se assustaram quando apareceu que o Brasil encerrou o ano com 7,3 trilhões de reais de dívida. E eu vou mostrar para vocês que a dívida do Brasil ao final desse ano pode chegar em até 8,5 trilhões de reais. E quem está dizendo isso não é o Daniel, não é uma projeção minha, é o próprio Banco Central do Brasil. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vai começar. Bom, antes da gente mostrar aqui os dados do Tesouro Nacional, Tesouro Transparente e tudo mais, é importante a gente deixar claro que a dívida para um país, ela acaba sendo importante porque o país, em algum momento lá atrás, ele quis antecipar investimentos que ele considerava importantes para aquela população e que ele acreditava que iriam trazer um retorno não apenas financeiro, mas também social e, né, de certa forma aí de bem-estar para as pessoas, né? E aí todos os países do mundo acabam tendo dívidas e o que acaba acontecendo é que os países eles precisam saber gerenciar bem essa dívida. Tá? Quanto maior o risco percebido por aquele país, maior a taxa de juro que aquele país determinado vai ter que pagar para captar recursos. E quanto menor essa percepção de risco, menor as taxas de juros. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem uma taxa de juro maior do que a dos Estados Unidos, da Alemanha ou do Japão, porque a percepção de risco da economia brasileira, até se você olhar o histórico do Brasil, que já tiveram aí 4, 5 calotes ao longo da história, você percebe que o Brasil ele acaba tendo um risco um pouco maior, né? E um pouco não, né? Muito maior. Eu estou tentando ser mais tranquilo aqui. Bom, e aí a gente aproveita para falar da dívida. A dívida ela tem duas vertentes aí. Ela pode ser uma dívida interna, que é a atual dívida maior do Brasil, e ela pode ter a dívida externa, que era a maior dívida ali no período da ditadura militar, por exemplo. Tá? Então, o Brasil, ali na década de 80, 90, ele consegue repactuar essas dívidas externas, ele faz uma renegociação para evitar aquele calote, ele lança os C-Bonds e depois ali no ano de 2000, 2001, mais ou menos, ele quita esses C-Bonds e a dívida do Brasil passa a ser prioritariamente interna. A parte interessante dessa dívida interna é que isso acaba trazendo menos risco para o Brasil, porque a dívida do Brasil não está atrelada ao câmbio. Então, quer dizer, se o câmbio sobe muito, igual aconteceu no ano passado, pode impactar preço de alimento, pode impactar investimento das empresas, pode impactar os próprios preços das máquinas e etc., o preço dos produtos, mas ele não impacta tanto assim a dívida. Na verdade, ele impacta até positivamente a dívida, porque as reservas cambiais que o Brasil tem são maiores do que a dívida externa. E quando você tem uma dívida prioritariamente interna, você tem o poder de criação da tua moeda. E quando você tem esse poder de criação da tua moeda, a chance de você dar um calote é muito menor. E por isso até que eu falo que eu acho que existe algum erro de precificação. O Brasil ele não deveria ser o maior juro real do mundo, mas isso não é caso para esse nosso vídeo daqui. Então eu vou aproveitar aqui para trazer a informação que vocês já têm, que o Brasil teve uma dívida de 7,3 trilhões no último ano. Quando a gente fala que tem uma dívida, esse é o estoque da dívida, ou seja, todas as dívidas que o Brasil teve ao longo do tempo, desde ali de quando ele se tornou império, que ele assumiu aquela dívida lá com o Reino Unido, por exemplo, de 4 milhões de libras esterlinas em 1822,
até hoje ele quitou e pegou dívida, quitou e tomou dívida, quitou e tomou dívida, e essas dívidas todas somadas chegaram a 7,3 trilhões, em torno de 7 trilhões de dívida interna e 350 bilhões mais ou menos de dívida externa. Dívida externa subiu bem, né? Até porque o câmbio acabou subindo bastante, ó, de 251 para 350 bilhões aqui mais ou menos. Outra coisa que a gente vê aqui que teve um crescimento vertiginoso foi as LFTs, né, que são o câmbio, que são as taxas flutuantes, né, são os títulos que são emitidos com a taxa Selic. E a gente vê aqui 3,3 bilhões, já representa 48,50%. Mais para frente, nesse vídeo aqui, a gente vai falar do plano anual de financiamento, tá? E aí vocês vão entender como o Brasil está desbalanceado em relação ao plano anual de financiamento, em relação ao benchmark que ele considera o principal. Por enquanto, vamos apenas guardar que, né, a gente tem ali em torno de uma taxa muito grande de Selic e pré-fixado índice de preços menores. Por mais que você ache 7,3 trilhões uma dívida muito grande, ela está dentro do estoque em mercado que era esperado para 2024. O Brasil cumpriu a meta com relação a essa questão, tá? E aí aqui ele mostra as variações da dívida pública, tá? Então a gente percebe que a dívida pública ao longo de 2024 ela subiu 796 bilhões de reais, né? Só que a emissão menos resgate foi só 33 bilhões, ou seja, emitiu 1 trilhão 492 bilhões para pagar 1 trilhão 458 bilhões e a dívida só aumentou 33 bilhões de dinheiro novo, né? Os outros 762 bilhões foram juros que incidiram sobre a dívida já existente. Então aqui a gente percebe que o Brasil ele não está tomando dívida nova para fazer investimento em infraestrutura, para construir escola, para fazer hospitais ou outras coisas que iriam trazer um bem-estar para a população. Ele está, na verdade, tomando dívida para rolagem de dívida, ou seja, para quitar os juros, porque a percepção de risco do Brasil ela está muito grande. Então, nesse ano, os juros apropriados foram maiores porque a gente teve uma dívida pública maior, mas a gente também teve uma elevação dessa percepção de risco. E a Selic nesse ano ainda caiu, né, de 2024. 2025 o desafio é maior ainda porque a Selic tende a subir. E aí a gente tem aqui a parte de composição dos indexadores, um pouquinho do que a gente estava já falando antes ali, ó. A gente teve que em dezembro, taxa flutuante aqui, ó, a gente teve 46,29%, aí somando a dívida externa, né, por isso que é um número um pouquinho menor do que aqueles 48, que era só a dívida interna dos 48. A gente tem aqui que o câmbio, né, que é a dívida externa 4,76%, você vê que a dívida externa do Brasil saiu de 4% para 4,76%. A gente vê que o pré-fixado caiu de 26 para 22, mais ou menos. E o índice de preços aqui, que é o IPCA+, caiu de uns 30 para 27. Por que está acontecendo isso? Porque a pessoa física, as instituições, de certa forma, elas estão com medo de tomar juro pré-fixado. Por isso que o teu assessor está te enchendo o saco para você comprar aquele CDB pré-fixado daquele banco desconhecido. Por isso que ele está te enchendo o saco para comprar, por exemplo, uma emissão pré-fixado, porque os grandes players de mercado, eles sabem que quando a situação é mais complexa, eles têm que fugir do pré-fixado, porque existe risco de ter uma hiperinflação. E numa hiperinflação, um título longo pré-fixado tira o teu poder de compra. Então toma cuidado, porque os grandes players já estão diminuindo o pré-fixado, o que é ruim para o Brasil. O pré-fixado é bom porque você já sabe qual é o juro que você tem que pagar. Por exemplo, se o Brasil tivesse essa dívida de 7,3 trilhões e 100% da dívida fosse um pré-fixado emitido lá atrás a 8%, o Brasil poderia ter um nível de risco ruim, que ele já saberia qual seria
o valor de juro que ele teria que pagar dessa dívida, né? Então, a gente agora vai passar para a apresentação, que vai falar um pouquinho do relatório anual da dívida, que é um pouquinho do que a gente já falou. Eu vou tentar não repetir as coisas, e depois o plano anual de financiamento, que vai passar para 2025. Mas antes disso, eu quero aproveitar para convidar vocês, porque agora, nessa semana, eu vou fazer um workshop sobre opções. Eu e o Marcelo Meurer, que é o nosso especialista em opções, inclusive escritor desse livro aqui, que é maravilhoso, Estratégias com Opções, e que ele vai falar um pouquinho das estratégias que ele coloca nesse livro. São mais de 40 estratégias que tem aqui dentro, mas a gente vai focar muito na parte de rentabilização da carteira, e pode ter certeza que a gente não vai falar só de venda coberta. Então, 18, 19 e 20, você que quer aumentar o teu rendimento na carteira, não pode perder esse nosso workshop gratuito, totalmente online, totalmente gratuito. Ao longo da semana você pode ver as aulas, e o link para se inscrever gratuitamente está aqui embaixo. Como sempre, quem tiver inscrito vai receber as informações. Quem não tiver inscrito não vai receber essas informações. Talvez vai conseguir passar aqui e vai conseguir ver. Tá? Então, se você quiser se programar 18, 19 e 20 para assistir essas aulas, não deixe de se inscrever ali embaixo com o teu melhor contato. Tá? Se for WhatsApp, WhatsApp. Se for Telegram, Telegram. Se for e-mail, e-mail. Hoje em dia está muito tranquilo para você se inscrever com o teu melhor contato. Agora, vamos aproveitar aqui para a gente passar para o relatório anual da dívida e depois para o plano anual de financiamento. O que pode acontecer com a dívida brasileira ao longo desse ano aqui? A gente tem aqui o seguinte, né? Se você olhar aqui, a dívida brasileira esse ano teve vencimentos de dívida pública federal de 1.552 bilhões acima das projeções do PAF lá do final de 2023. Né? A gente teve aqui os recursos orçamentários que acabaram sendo maiores e que compensaram em parte aquela projeção do PAF. Então isso ajudou um pouquinho a reduzir a necessidade líquida de financiamento que aparece ali embaixo. Tá? Então o Brasil ele precisou de uma necessidade líquida de financiamento de 1.347 bilhões de reais ao longo de 2024. Agora, um ponto que me chama muita atenção é o seguinte, tá? E aqui a gente vai começar a falar alguns pontos importantes sobre a dívida. Se vocês olharem ao longo do tempo, vocês vão ver que nessa linha azul aqui, a gente tem as reservas de liquidez do Brasil. Então, por exemplo, no ano de 2021, o Brasil tinha 1.200 bilhões de reserva de liquidez. Em 2022, a mesma coisa. Em 2023, a gente já tinha menos reserva de liquidez. Em 2024, menos ainda a reserva de liquidez. Essa barrinha cinza aqui é o nível prudencial, ou seja, quanto de dívida vence nos próximos 3 meses. Tá? E esse é o nível prudencial, é o mínimo que você precisa de ter de reserva de liquidez. Se você olhar o índice de liquidez hoje do Brasil, ele está aqui em torno de 6 meses, tá? 6, alguma coisa, acho que é 6,42. Tá? Eu tenho no outro relatório, não tem nessa apresentação. Esse nível de liquidez já chegou a 12 vezes. Por que esse nível de liquidez está caindo? Porque está caro fazer emissão no Brasil. Então, o governo, ele ao longo do segundo semestre, ele emitiu menos. Tá? Então, se você olhar aqui, por exemplo, você vai ver que teve emissões mais robustas no primeiro semestre, com média de 136 bilhões, que acabou segurando um pouco essa necessidade do segundo semestre, mas a emissão só de 83 bilhões em novembro e de 52 bilhões em dezembro jogaram aquela reserva de liquidez para baixo. E isso o Brasil não consegue fazer o tempo todo. Em algum momento ele vai ter que voltar a emitir. Qual é o grande problema? Quando a gente pega 2024, teve emissão de 317 bilhões de títulos pré-fixados e resgate de 593 bilhões, ou seja, ninguém quer título pré-fixado. Só o trouxa lá da pessoa física que olha e cresce o olho no 15%, no 16% e fala, vou garantir 15%. E esquece do risco, por exemplo, da inflação. Um gestor de fundo de pensão, ele nunca vai fazer isso. Né?
O índice de preço, a gente vê a mesma situação, vencimentos, né, resgates de 360 e emissões de 194. E o que acabou crescendo? A própria emissão com taxa flutuante, que é a taxa Selic, principalmente. 912 bilhões aqui, com resgate de 460. Então, se você olhar o perfil das emissões, né, os 1 trilhão 423 que a gente mostrou lá atrás, 64% foi em taxa flutuante. Por isso que a gente viu que o estoque da dívida de taxa flutuante subiu muito. E aí o que acontece? A Selic está subindo. Saiu de 12,25 para 13,25, aí vai para 14,25 na próxima reunião. Quem sabe vai chegar em 15, a 15,5, a 16, e todo mundo que está comprando essa taxa flutuante vai estar recebendo esse dinheiro. Enquanto isso, o governo vai ter que pagar esses recursos. Então, esse período de juros alto, ele acaba sendo normalmente muito bom para o poupador e muito ruim para aquela pessoa que vive do salário. Porque o que acaba acontecendo? Para o governo conseguir pagar essa dívida, acaba gerando inflação. E aí a pessoa que precisa consumir, que tem o salário contadinho e etc., ela acaba perdendo o poder de compra, que é um pouco do que a gente está vendo com a inflação mais alta. Enquanto isso, o poupador está numa boa, porque ele está recebendo 9% de juro real em alguns títulos, né? Se você pensar numa Selic que vai chegar em 15% e uma inflação em 5 e pouco, a projeção seria um juro real de quase 9%. Tá? Então, a gente passa por essa parte aqui, inicial. Tem aqui algumas coisas de base de investidores, que é muito interessante também, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero aproveitar para passar para o plano anual de financiamento agora. Eu só vou dar uma pinceladinha aqui no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto encerrou com 156 bilhões em estoque, existem 7,3 trilhões de dívida, ou seja, o Tesouro Direto é só 2% do total. Chegou em 3 milhões de investidores ativos que tenham pelo menos um título, né, ou que pelo menos tenham negociado. Tá? E o Tesouro Renda Mais é um sucesso, já são 3,74 bilhões investidos em um ano apenas. Vamos agora passar para o Plano Anual de Financiamentos. Né? Quais são as diretrizes? Substituição gradual dos títulos com taxa flutuante por títulos pré-fixados e índice de preço, que é o que eu falei, é muito melhor para o governo. Só que nesse ano eles não vão conseguir fazer isso. Vocês vão ver o plano anual de financiamento. Né? Suavização de estrutura de vencimento, especialmente a dívida curta, o aumento do prazo médio do estoque, tudo isso são diretrizes. Nada disso eles vão conseguir fazer esse ano. E aí vocês vão ver as metas deles. Né? Para esse ano aqui, a necessidade de financiamento do governo é de 1 trilhão 460 bilhões. Tá? Bem próxima da do ano passado. Né? O que significa isso? Significa que ele tem que pagar os vencimentos de dívida pública federal, as honras de garantia, as despesas orçamentárias, menos os recursos orçamentários, que vão acabar vindo. E ele ainda cita aqui, com relação à dívida externa, para não se preocupar, porque ele já tem em moeda estrangeira todos os valores para pagar esses 59 bilhões que vencem esse ano de dívida externa. Bom, aqui ele fala um pouco dos vencimentos da dívida pública federal, os 816 bilhões que vencem em 6 meses aqui, parte dele, inclusive, já venceu. Né? Sempre em janeiro tem o pré-fixado grande, porque é aquele pré-fixado que é 1º de janeiro de cada ano. E aí a gente vai aqui para o gráfico que eu mais gosto de mostrar, que é esse daqui. Né? Então, por que eu botei no título aqui do vídeo que a dívida pode chegar a 8,5 trilhões? Porque esse é o limite para 2025. A dívida pública federal ficar entre 8,1 trilhões e 8,5 trilhões. Ou seja, aumentar em torno de 100 bilhões ao mês. Por que eu falei que eles não vão conseguir aumentar agora a parte do pré-fixado? É 22% atualmente pré-fixado, a estimativa é entre 19% e 23%, até pode conseguir aqui. Índice de preços, 27%, a estimativa é entre 24% e 28%. E taxa flutuante, 46%, a estimativa é entre 48% e 52%. O câmbio, que é 4,8%, pode chegar até 7%. Tá? E isso aqui tem muito a ver
com algumas emissões que o governo já começa a fazer no exterior. E aí o Brasil pode acabar tendo de novo uma dívida externa. Por outro lado, ele consegue alongar a dívida brasileira, né? Então, o governo brasileiro acabou fazendo 2 emissões, tá, de globais e que acabaram sendo importantes aí para o Brasil. Ó, 2 emissões com benchmark de 10 anos, ó, 4,5 bilhões aqui em uma operação simultânea de 2 títulos, e o Tesouro Nacional captou mais 2 bilhões aqui em 7 anos, o Global 2032. Então pode ser que o Brasil comece a flertar com o exterior por causa das taxas de juros muito altas, e isso pode trazer um risco para o Brasil. Então eu tenho aí alguns riscos que a gente viu, né? A reserva de liquidez que está embaixo, as emissões de pré-fixado que não conseguem chegar, e esse potencial aumento de emissões no exterior que acaba tirando um pouco do poder que o governo, qualquer governo que seja no futuro, vai ter com relação à possibilidade de pagar a partir da emissão de moeda, mesmo sabendo que essa é uma solução que acaba trazendo inflação, mas que é uma solução que você consegue resolver em casa, tá? E aí eu termino para falar com... E aí eu termino mostrando os benchmarkings aqui, né? O que o governo gostaria? O governo gostaria que 35% da dívida fosse pré-fixado, que 22% só fosse flutuante, que 35% fosse índice de preços e que aqui uns 7% fosse câmbio. Tá? 22, não, 23 aqui. Tá? O que ele vai ter agora? Né? Ele está tendo aqui a projeção atual que menos de 20% vai ser pré-fixado, ou seja, metade do que ele quer, que índice de preço, a tendência é cair aqui para baixo de 25%, e que o flutuante, a tendência é subir para 60%. Ou seja, o Banco Central vai acabar tendo uma importância muito grande. Na hora que ele sobe juro, a dívida do Brasil acaba tendo juros apropriados muito grandes. Tá? Então, esse aqui é um risco importante. Por quê? Porque a questão fiscal brasileira, ela está trazendo problemas para a parte monetária. Então, a gente já falou isso aqui diversas vezes. Se não resolver a questão fiscal e o nível de risco do Brasil permanecer alto, necessitando de 8%, 9% acima da inflação aí de juro real num título pré-fixado ou mesmo na Selic, a gente vai acabar tendo uma emissão muito maior de títulos Selic, o que acaba sendo ruim para o próprio governo, mas acaba sendo bom para o poupador. Tá? Para terminar aqui, já que a gente bate muito na parte do fiscal, é importante a gente citar o seguinte, que no último trimestre, somando outubro, novembro e dezembro, claro que teve dividendos extraordinários que entraram na conta, tiveram um monte de coisas, mas pelo menos a gente teve superávit primário, somando outubro, novembro e dezembro. Já é alguma coisa importante para a gente deixar no radar, né? Pode ser que o governo tenha começado a ver que não adianta bater tão de frente, né, no mercado, porque isso só piora a situação para ele próprio. É claro que essa ainda é uma abordagem muito preliminar, a gente precisa esperar os próximos resultados, mas é um primeiro ponto que eu já tenho começado a pensar um pouco. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Dívida pública federal com alguns riscos com relação à reserva de liquidez, um aumento da necessidade de financiamento via taxa flutuante seriam os principais, e o aumento da dívida pública podendo chegar a 8,5 trilhões de reais esse ano. Isso tudo não são ideias minhas, isso tudo está no plano anual de financiamento que o próprio Tesouro Nacional disponibiliza para a gente. Agora eu vou estar encerrando aqui, lembrando para vocês não esquecerem de se inscreverem ali no workshop. Vocês não vão se arrepender e vão começar a conhecer o universo das opções. Você que acredita que a tua carteira está crescendo muito pouco a renda, você que acredita que você não vai ter tempo hábil para conseguir chegar na renda que você deseja no futuro, as opções podem ser a solução para você.
mas você precisa saber utilizar bem as opções, senão as opções podem fazer com que você perca muito dinheiro também. Por isso, a gente está fazendo esse workshop gratuito, chama Liberdade com Opções. E você não pode perder, o link da descrição está ali embaixo. Também não se esqueça de nos acompanhar tanto no Twitter, né, no X, como no Instagram. A gente está lá, @dica de hoje _7 no Instagram. Aguardo vocês na quarta-feira com um novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desejo um bom final de semana e nunca se esqueça que construir leva tempo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.